Estamos iniciando mais uma edição, desta vez uma edição especial do TV Saúde Rondônia, apresentado pela Rede TV. Nosso tema de hoje, uma partezinha de reumatologia, mas o foco principal é o projeto COPCORD, que o doutor depois vai nos explicar certinho o que é. Nosso entrevistado, então, é o professor doutor Sérgio Cândido Kowalski, médico reumatologista. Eu peço desculpas até porque eu vou ler o breve currículo dele, porque se fosse fazer o currículo inteiro, seria muito difícil, teríamos que ter 2 programas, né, doutor? Mas médico reumatologista, fez mestrado em metodologia de pesquisa em saúde pela McMaster University of Toronto, mestrado em reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em ciências também pela Universidade Federal de São Paulo, especialização em reumatologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado na McMaster University, professor adjunto de reumatologia da Universidade Federal do Paraná, membro do Cochrane Grading Methods, é isso? Membro do Grade Working Group, especialização em medicina interna pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, com atuação em economia da saúde, serviços de saúde, medicina baseada em evidências, epidemiologia clínica e reumatológica, sendo inclusive chefe, né, do setor de epidemiologia, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Certo. Como se não bastasse, também é coordenador da Sociedade Brasileira de Reumatologia para Epidemiologia. Aqui em Ji-Paraná, tem por anfitrião o médico também reumatologista, Dr. List Johnny, reconhecido na especialidade e pela preocupação com saúde pública. O Dr. List atende na Center Clínica, onde eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo. Bem-vindos, nobres doutores. Agradecimentos à FUNAI e FUNASA pela colaboração prestada ao desenvolvimento do projeto COPCORD. Dr. Sérgio Cândido Kowalski, suas considerações antes de iniciarmos essa importante entrevista pela Rede TV Ji-Paraná. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né, poder nesse espaço a gente falar um pouquinho sobre o projeto. Na minha opinião, um projeto importantíssimo, porque ele é pioneiro, né, pelo ineditismo dele, não existe nenhum estudo semelhante assim no Brasil publicado, né, em relação ao que a gente vai falar, prevalência de doenças reumáticas em povos indígenas. E agradecer a receptividade e a hospitalidade imensa que eu tive desde os primeiros contatos que eu tive com o Dr. List, em nome de toda a população da cidade e do estado. Eu me sinto muito acolhido e bastante satisfeito, feliz com a evolução desse contato inicial que a gente teve e vislumbrando a oportunidade de a gente continuar a dar seguimento a esse trabalho e, quem sabe, alguns outros também conjuntamente. E a população de Rondônia, especialmente de Ji-Paraná, se sente muito honrada e feliz com a sua presença e com a sua dedicação a uma causa tão nobre. E falando nessa causa nobre, eu gostaria que o senhor antecipasse um pouquinho, dizendo se já houve alguma ação em relação à população indígena que o senhor conseguiu fazer ainda hoje. Então, nesse dia de hoje, essa minha vinda aqui, eu vim representando, né, a Universidade Federal do Paraná, a disciplina de reumatologia, com o aval, a anuência da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Na verdade, essa agenda de pesquisa, esse trabalho, o trabalho de epidemiologia em povos indígenas usando essa metodologia, e aliás qualquer outra em reumatologia, não existe. Então, justamente a nossa intenção é esse pioneirismo, né, a gente iniciar esse trabalho, que já conseguimos, né, na manhã de hoje, a gente, pelo apoio que a gente recebeu da FUNASA, da CESAI, os 2 chefes, as 2 lideranças também, o cacique Catarino e outro cacique também da outra etnia que a gente deve
iniciar os trabalhos em breve, foram extremamente receptivos, entenderam o trabalho, a gente apresentou qual é o verdadeiro objetivo desse estudo e o que eles podem se beneficiar também, não só a comunidade científica nacional e internacional com esses dados que a gente vai levantar, mas também como eles podem se beneficiar também, caso tenha sido identificado algum paciente ou algum participante com alguma necessidade que a gente possa contribuir com o nosso apoio, com a nossa assistência. Né? E o senhor tem previsão do início dos trabalhos? Então, a gente estima, né, que basicamente vencida essa primeira etapa, basicamente o que a gente vai precisar agora é dar andamento a essa submissão aos comitês de éticas, né, primeiro localmente na Universidade Federal do Paraná e depois posteriormente a CONEP, também em Brasília, e todas as instâncias legais, jurídicas e éticas que a gente deve passar antes de iniciar o trabalho. E a gente já recebeu de antemão aqui uma sinalização positiva, né, das instituições que participam, que coordenam essa interface com os povos indígenas, e eles devem facilitar. A gente crê que talvez no máximo em 1 mês e meio, talvez 2 meses, assim a gente consiga já ter talvez a primeira visita como um trabalho piloto mesmo, né, para a gente já ter uma noção de como o trabalho vai evoluir. Eu quero pedir ao senhor a gentileza, porque para que o projeto em si seja mais inteligível por parte dos nossos telespectadores e de todo o povo em geral, eu gostaria antes de falar um pouquinho sobre a reumatologia, não é? Para que depois o projeto se torne mais acessível e mais inteligível ao nosso público. Claro. E dessa forma, nem poderia deixar de ser diferente, a primeira pergunta que seria: o que é o reumatismo? O reumatismo é um termo popular, né, coloquial, que ficou praticamente estabelecido ao longo dos anos, né? E a gente ainda usa isso para aproximar as pessoas, para esclarecer o verdadeiro sentido do reumatismo. O que a gente popularmente chama de reumatismo é um conjunto de doenças reumáticas, né? E esse conjunto ele envolve mais de 100 doenças, e o que é importante a gente saber que abrange não só as articulações, as juntas, mas outros órgãos do corpo humano podem ser também acometidos pela doença reumática. Então, o que popularmente se chama de reumatismo seria um conjunto, um grupo de doenças, mais de 100 doenças, que envolvem tanto as coisas mais simples do dia a dia, tendinite, uma bursite, uma dor nas costas, lombalgia, até doenças mais complexas, como lúpus, como esclerose sistêmica, que são doenças que envolvem outros órgãos e apresentam, em geral, uma gravidade um pouco maior. Sim. Eu me permito até fazer uma brincadeira, porque é muito comum nós, como leigos, né, na sua profissão, especialmente na sua especialidade, ouvir falar em reumatismo no sangue. Existe o reumatismo no sangue, doutor? Então, considerando as diferenças regionais, mas como eu também vivi, praticamente passei pelas 8 regiões do Brasil, é uma coisa comum se chamar esse reumatismo no sangue, o que há algum tempo atrás as pessoas definiam como uma doença das crianças que tinham um problema, uma infecção na garganta, que depois desenvolviam artrite, uma inflamação das juntas e eventualmente até problemas cardíacos. Então isso ficou cunhado ao longo da história como o reumatismo no sangue, né? Então as pessoas, via de regra, chamam esse reumatismo no sangue como essa doença que hoje em dia a gente chama de febre reumática. A febre reumática é um dos tipos de doenças reumáticas, né? De reumatismo, se a gente pode falar assim popularmente para ficar de um modo mais claro, porque a criança tinha uma infecção e depois de um certo período desenvolvia uma reação, o próprio corpo reagindo contra a própria articulação, contra a própria junta, contra o próprio coração. E hoje em dia, se conhecendo um pouco melhor as outras doenças, basicamente todas as doenças, no sangue a gente vai dosar, vai encontrar alguma coisa que a gente chama de marcador. Quer dizer, para cada doença específica a gente tem uma identificação no sangue lá que corresponde mais frequentemente a um determinado tipo de doença. Então a gente fala, no sangue basicamente tem todas, ou uma boa parte das doenças, dos reumatismos, eles têm esse componente. É uma questão de educação, a gente reconhece, identifica, mas se procura esclarecer para que haja um entendimento melhor de como as doenças
funcionam e como elas podem ser identificadas e devidamente tratadas. E existem faixas etárias com maior incidência do reumatismo? Sim, eu acho que essa outra pergunta é fundamental, que as pessoas, em geral, quando se fala em reumatismo, em reumatologista, elas já atribuem a uma faixa etária mais elevada, pessoas idosas. Era um conceito que ficou, de certa forma, atrelado às doenças que a gente chama de degenerativas, que a gente também chamava de artrose, hoje em dia a gente chama de osteoartrite, que é um desgaste pela idade, por uso excessivo da articulação, por alguns fatores genéticos e outros, que em geral as pessoas de mais idade desenvolviam isso. Mas o que eu tenho falado é que as doenças reumáticas, elas podem começar desde a vida intraútero. Então, se uma mãe, por exemplo, num caso que tem uma doença que a gente chama de lúpus, o lúpus é como se fosse uma agressão do corpo, formando anticorpos que teoricamente deveriam defender a gente contra as infecções, os vírus, as bactérias. Eles acabam não reconhecendo o organismo e fazendo agressões contra o próprio corpo. E se torna autoimune. Isso é uma doença autoimune. E essa autoimunidade, muitas vezes, ela cruza a barreira da placenta e pode, em algumas situações, chegar até o feto. E essa criança ela pode desenvolver. Além disso, nós temos doenças também que são características de faixas etárias novas, neonatal, em idade de primeira, segunda infância, os adolescentes, jovens. Então, praticamente em todas as faixas etárias, a gente tem algumas doenças que são mais prevalentes de acordo com essas categorias de idade. Dr. Kowalski, eu peço permissão ao senhor para chamar 1 minuto o nosso intervalo comercial. Claro. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração que garantem diagnósticos rápidos e precisos, acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Dr. Kowalski, voltando à nossa entrevista, eu pergunto ao senhor, quais os casos mais comuns de reumatismo e os mais raros?
Então, as doenças mais comuns é o que a gente classifica ou bota na categoria de reumatismos de partes moles, que nesse caso entram as lesões ou as alterações músculo-esqueléticas ligadas a um esforço excessivo, a posturas inadequadas. Essas são, longe de qualquer dúvida, as mais frequentes, né? O que a gente mais encontra. E as doenças mais raras, a gente parte para os polos das doenças autoimunes. Entra o lúpus, que é um intermediário, mais para frente a gente tem a esclerose sistêmica progressiva, tem alguns tipos de vasculites, que a gente chama que seria uma inflamação, esse não reconhecimento do organismo, essa agressão contra os vasos, contra as artérias, as veias, e dentro dessas daí a gente tem as que são mais raras, que a gente poucas vezes vê. Então, basicamente, a gente conseguiria colocar em polos as lesões de partes moles, que são as mais comuns, as mais frequentes, não só a lombalgia, mas a cervicalgia, dor na região do pescoço. As intermediárias, que a gente chamaria essas doenças autoimunes, que a gente tem daí uma grande quantidade delas, a artrite reumatoide, o lúpus, as espondiloartrites, que são doenças que têm em alguma de suas manifestações a predileção, a procura ou a busca maior pela coluna vertebral, articulações de membros inferiores, e num polo mais extremo daí as vasculites, a esclerose sistêmica progressiva, que são doenças mais raras, que por isso mesmo também a gente tem mais dificuldade de compreendê-las, de testar drogas, testar procedimentos pela raridade e pelo caráter ético também, de não se expor uma pessoa que tem uma doença rara e que a gente expor a uma droga nova ou a um procedimento novo. Então isso limita bastante também o entendimento. E o reumatismo, de uma maneira geral, ele tem cura ou ele só é controlável? Aí também eu acho que é importante a gente fazer as distinções, para não se generalizar alguma coisa que talvez possa ser mal compreendido. Os de partes moles, em geral, as agudas, as lesões agudas, as tendinites, as bursites, a gente corrigindo o fator desencadeante, postura, exercício, qualquer coisa nesse sentido, os resultados, ou mesmo com tratamento medicamentoso ou local, infiltração local, em geral tem boas respostas. As doenças autoimunes, em geral, a gente fala que elas são controláveis. Então, em boa parte das pessoas, a gente tem medicação, embora se não se conheça muitas vezes as causas dessas doenças, a gente desfruta de 2000 para cá, basicamente com uma categoria de medicamentos que a gente chama de biológicos ou imunobiológicos, que são medicamentos que interferem na cascata da inflamação. Então a gente conhece um pouco o processo da inflamação que acaba repercutindo na articulação, e o que essas medicações fazem é tentar interferir, evitar que esse processo evolua. E com isso, evitando que haja uma agressão, uma destruição da cartilagem, das estruturas que estão à volta da articulação, os tendões, ligamentos, que em outras épocas, há algum tempo atrás, talvez há 30 ou 40 anos atrás, existiam muito mais deformidades, muito mais sequelas, porque a gente não dispunha dessa medicação. Então isso é uma coisa que evoluiu bastante, ao mesmo tempo também que a identificação das doenças, diagnóstico, mesmo clinicamente, uma boa parte das doenças reumatológicas, clinicamente a gente consegue identificar. Então eu diria que uma boa parte elas são controláveis e alguma parte, talvez uma minoria, a gente ainda tem alguma certa limitação para tentar segurar a evolução da doença. Dr. Kowalski, a minha pergunta não tem a pretensão de ferir a ética, mas é muito comum a gente ver, por exemplo, o paciente ser acometido de algum mal, de algum sintoma, né? E quando ele deveria procurar, por exemplo, um ortopedista ou um reumatologista? Uhum. Eu, assim, nessa pergunta eu fico muito à vontade, porque talvez até eu destoe de algumas pessoas, assim, individuais, que eu acho que em grupo, em categoria ou em especialidade, o que eu prego sempre, e é um dos motivos porque eu estou aqui hoje, porque eu estudo também serviços de saúde, é a gente atender ao paciente e atender bem. Então, na minha concepção, eu acho que qualquer profissional é capaz de atender algumas doenças.
E o que a gente sabe, que os recursos são limitados, os profissionais são limitados. Então, eu acho que se uma pessoa tem uma dor nas costas, uma dor na coluna, ela pode ser tratada pelo clínico, ela pode ser tratada pelo ortopedista, pelo neurologista, pelo reumatologista, não há nenhum problema. Naturalmente, as doenças que a gente tem maior intimidade, que a gente usa a medicação por mais tempo, que a gente sabe como se precaver diante de efeitos adversos, como que a pessoa pode evoluir, como orientar, educar essa pessoa, a gente tem uma tendência maior, como em qualquer outra área, não só da medicina, mas da especialidade, que tem um perfil melhor para atender aquele paciente. Mas não vejo assim como uma restrição, pelo contrário, eu acho que na verdade a gente precisa reconhecer que existem áreas comuns e que a pessoa quer alguma solução, muitas vezes, no menor tempo possível. Porque é muito cômodo eu pegar e falar, não, tem um paciente que está com uma artrite, ele tem uma alteração, ele tem uma pressão arterial aumentada, vou encaminhar para o cardiologista. Não, eu acho que é uma clínica, eu posso tratar. Né? Da mesma forma que se um cardiologista está avaliando um paciente, ele tem uma osteoartrite, uma artrose de joelho, ele pode tratar também. Ele tem que reconhecer a sua capacidade. Eu acho que esse é o principal... E quando não, então, encaminhar para a pessoa adequada, exatamente. Porque muitas vezes a gente vê, e eu trabalho com isso, às vezes encaminhamentos indevidos e a pessoa acaba postergando a solução do seu problema. Então, acho que a essência é essa. E quais são os fatores de risco e as medidas preventivas em relação à reumatologia? Então, como eu falei, assim, pegando a categoria inicial dos reumatismos de partes moles, eu acho que a principal coisa é a pessoa se portar de um modo dentro da sua vida o menos agressiva ou com fatores que possam desencadear alguma coisa, tipo postura, exercício, alimentação. Então, tudo que a gente tem e conhece para outras doenças que, teoricamente, podem evitar que se evolua para algum desfecho, para alguma consequência ruim para o organismo, para a reumatologia serve de modo geral. Então, postura, orientações que a pessoa no seu trabalho, na sua capacidade mental mesmo, no seu lazer, consiga levar uma vida adequada. Outras que a gente conhece, que sabe que talvez num período muito anterior possam se tomar algumas atitudes que sejam preventivas, seria o exemplo da osteoporose, por exemplo. Então, as pessoas, desde a infância, manterem uma atividade física, apanhar um sol, exposição solar de maneira adequada, alimentação que seja adequada em cálcio e leve uma vida com movimentos para evitar que seja uma pessoa sedentária, que não se exponha ao sol, que não tenha uma dieta adequada, que provavelmente, se isso é sabido, pode desenvolver ou tem uma probabilidade maior de desenvolver a osteoporose no futuro. Então, são alguns exemplos assim de intervenções de comportamento que não exigem nenhuma medicação, basta a gente ter um estilo de vida adequado que se preveniria o aparecimento dessas doenças em idade mais avançada. Dr. Kowalski, antes de iniciarmos então o nosso tema principal, eu peço novamente ao senhor permissão para um breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento.
Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você, em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Dr. Kowalski, nós então levamos, aliás o senhor levou, né, um pouco de informação sobre, de uma maneira bem genérica, sobre a reumatologia, para que agora a gente possa então falar do trabalho a que o senhor se propôs a fazer no nosso estado. Nós temos 3 tipos, basicamente, de população. A urbana, a rural e a indígena, que é, teoricamente, a base da nossa formação, né? Tirando os imigrantes e etc, etc. E eu pergunto ao senhor, por que esse trabalho junto à população indígena? Então, na minha formação, partindo da parte de epidemiologia clínica, estudando como as doenças se manifestam nas pessoas ao decorrer do tempo, a gente nota alguns dados muito interessantes. Pegando, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, é uma autoagressão contra as articulações, basicamente, podem ter outros órgãos, mas basicamente as articulações, limita a pessoa, desculpa, a pessoa tem bastante limitação por dor, por aumento de volume, por inchaço, por inflamação nessas articulações. Quando se estudou diferentes amostras populacionais, se viu, por exemplo, nos Estados Unidos que um determinado grupo, uma aldeia indígena, tinha uma prevalência e incidência de artrite reumatoide que chegavam a 3 ou 4 vezes, algumas vezes até um pouquinho mais, acima das populações urbanas ou não indígenas. Outros estudos seguiram e começaram a se fazer comparações, por exemplo, também com o mundo em desenvolvimento e países da África. Os países da África tinham uma prevalência, uma incidência menor dessa doença. Os próprios países asiáticos também, da mesma maneira, uma incidência e prevalência menor. Mas, por outro lado, outras doenças, tipo gota, que é um depósito de cristal, é uma doença que se caracteriza inicialmente por uma inflamação aguda, principalmente de pé, joelho, tornozelo, né? Isso a gente notou que existia uma prevalência maior lá e se dispunham de dados internacionais, mas basicamente em países desenvolvidos. E países em desenvolvimento a gente não dispunha de nenhum dado. Foi aí então que a Organização Mundial de Saúde resolveu definir esse instrumento que é objeto do nosso projeto, do nosso estudo. E a parceria que, me parece, teve por base a Universidade Federal do Paraná, por que ela pensou no estado de Rondônia para esse trabalho junto à população indígena? Certo. Então, como eu sou vinculado à Sociedade Brasileira de Reumatologia e sou coordenador da Comissão de Epidemiologia, a cada presidência, a cada gestão, a gente tem uma discussão de agenda de pesquisa. A nossa última ocorreu no final do ano passado, no interior de São Paulo, e uma dos assuntos, das pautas que ficaram para ser definidas, para serem exploradas, era a epidemiologia em doenças reumáticas. A gente já havia feito esse estudo semelhante, o mesmo estudo, o mesmo questionário Copicord em populações urbanas. Nós cobrimos 5.000 participantes, 15 capitais brasileiras das 5 regiões.
do Brasil. A partir disso, no período que eu tive no Canadá, fazendo pós-doutorado, encontrei colegas pesquisadores, reumatologistas, um deles do México, o Dr. Adalberto Loyola, desenvolvendo um trabalho interessante com o apoio da Associação Pan-Americana de Reumatologia, e alguns países da América do Sul, como a Argentina, o Peru, Colômbia, Venezuela, já dispunham de alguns dados de iniciativa desse trabalho, e eu fiquei pasmo de ver o Brasil com essa riqueza de população indígena que a gente tem, dos povos, e muitas vezes conhecendo a prevalência das doenças, a gente não dispor de nenhum dado. Então, a partir disso, a gente somou esforços com a sociedade. Coincidiu de eu ter entrado na Universidade Federal do Paraná como professor adjunto e ter encontrado o Dr. List lá também. E a partir disso a gente deveria, como um trabalho inicial piloto, ter algo que pudesse ser iniciado de uma maneira breve. Então a gente juntou a necessidade de se explorar esse assunto com a logística, com o interesse e com a ausência total na região norte, principalmente em nenhum outro local do Brasil, mas principalmente na região norte, que dispõe dessa riqueza dos povos indígenas, não dispor de nenhum dado. Então, coincidiu pela parceria que a gente teve a oportunidade de fazer, prontamente delinear esse estudo, submeter o projeto, e felizmente hoje eu estou aqui, né, bastante feliz e satisfeito que esse projeto tenha andado, que a gente vislumbra aí grandes desdobramentos mesmo para ele, por ser um trabalho inédito, que naturalmente vai trazer grandes insights, né, vão trazer grandes dados e informações, não só para os gestores, para quem faz política. Benefícios, benefícios, principalmente, eu acho que para a população indígena, que identificando, sabendo alguma coisa, que se estabeleça critérios e prioridades para o seu atendimento. E isso a gente vai dispor, isso já foi conversado com eles, a gente vai dispor de uma maneira mais fácil, ágil e rápida, para se evitar que eles fiquem muito tempo e que a doença evolua e que possa trazer deformidades ou incapacidade. Eu também quero agradecer mais uma vez o Dr. List, né? Primeiro pelo fato de ter trazido o senhor aqui nesse meu modesto e humilde programa. E esse briefing que está aqui, na verdade, é mais de responsabilidade dele do que minha. E o Dr. List me disse, então, que esse trabalho todo vai ser feito junto à tribo Gaviões, em Mirante do Cerrado, e Amandauá, em Jaru. Né? Dentro disso, o que se espera encontrar nessa população indígena? Bom, isso inicialmente o Dr. List, como já presta o serviço, já presta assistência a algumas pessoas dessas aldeias, ele me informou o que ele atende rotineiramente na sua clínica, na assistência que ele presta, quais as doenças mais prevalentes. E, a princípio, a gente sabe, ou espera-se, que alguns pacientes, alguns participantes, não pacientes, alguns participantes, alguns indígenas, apresentem, talvez, algumas doenças mais prevalentes, tipo a degeneração, que a gente falou, né, tipo osteoartrite, que é uma doença que, às vezes, existe um desgaste da cartilagem, a pessoa passa a ter dor. Algumas crianças, embora o nosso trabalho vai envolver pessoas de 15 anos ou mais, mas não impede que, a partir desse primeiro trabalho, se naturalmente a gente identificar a necessidade de se estender isso para outras faixas etárias, nós podemos fazer num segundo entendimento, mas basicamente o que se espera é tentar identificar essas pessoas e, caso exista algum que tenha algum sinal de prognóstico que não seja tão positivo, que se intervenha de uma maneira mais rápida, atuante, que se possa prevenir essa evolução. E o senhor acha que a população indígena, ela, embora tenha evoluído bastante, ela ainda é mais receptiva a certos tipos de moléstia? Eu acredito que, se a gente pensar nos dados que a gente dispõe, por exemplo, da artrite reumatoide, alguma coisa existe nessa população que deve diferir dos não indígenas, como o exemplo da artrite reumatoide que eu falei. Outra coisa, que um estudo bastante recente foi publicado agora em 2017, pegando os 4 países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Se observaram ao longo do tempo, de 30 a 40 anos atrás, estudos de prevalência desses
indígenas, alguns pelo contato, pela proximidade com a civilização ou com o homem branco, se pudermos falar assim, e passaram, por exemplo, alguns a fumar. A gente viu que o tabagismo aumentou, talvez seja uma das causas, um dos componentes, aumentou a prevalência de, por exemplo, artrite reumatoide em alguns países. Isso foi evidente e mesmo nas populações não indígenas, a gente sabe disso recentemente, se viu e se conseguiu provar que o cigarro ele pode acelerar o aparecimento dessa doença. E o senhor, como coordenador da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nesse trabalho, em que termos, o que o senhor poderia nos dizer que o senhor espera encontrar em termos estatísticos das principais doenças do reumatismo? Eu acredito que também a gente tem somente um estudo que confirmou doenças, assim, que foi feito em Montes Claros, né, que foi pela doutora Érica de Sena. Ela foi a primeira que aplicou esse questionário e a gente viu mais ou menos o que ela tem de dados lá. Acompanham a grande média, né, de outros estudos de outras regiões. Então, acredito que talvez a gente não se destaque muito disso, mas todas essas premissas são premissas, né? O que a gente fala, justamente por a gente não conhecer, a gente não ter acesso a esses dados, é que a gente quer levar esse estudo e ver se de alguma maneira essas populações têm alguma coisa de diferente ou não. E a partir de alguma coisa de diferença ou não, a gente pode gerar outras hipóteses. Se eles são semelhantes, o que a gente tem de semelhante? Existe alguma outra pequena diferença de padrão de distribuição de articulação, ou tempo de doença, ou faixa etária? Ou se não tem, a gente já, a partir disso, consegue pelo menos colocar algo na ciência que é provável, é replicável, né? Então, a partir daquele encontro. E caso exista alguma coisa diferente, a gente gerar hipóteses daí. Bom, por que eles têm? Qual é a condição de vida deles? As crenças, as atividades físicas deles, a alimentação, a falta de situações que a gente tem no nosso meio urbano que eles não têm, que de alguma maneira poderiam explicar o desenvolvimento ou as manifestações diversas que a gente tem na nossa população urbana. Perfeito. E nós sabemos, né, que o projeto consiste numa parceria entre a Organização Mundial da Saúde, a Universidade Federal do Paraná e a Sociedade de Reumatologia de Rondônia, da qual o Dr. List Johnny foi fundador, presidente por 3 anos e hoje vice-presidente. Qual a contribuição dessas entidades no desenvolvimento deste brilhante projeto? Eu acho que, acima de tudo, eles acatarem a necessidade, né, a necessidade do conhecimento, e uma coisa que a gente não consegue dissociar é não só do conhecimento, mas com desdobramento, com ganho para quem estiver sendo atendido. Então, em função disso, foi um dos aspectos que a gente discutiu hoje. A partir do momento que a gente identifique pessoas que tenham possivelmente a doença, se confirme a doença, o que eles precisam e por quem eles devem ser atendidos. Isso é um modelo que, embora pareça simples, se ele não tiver explícito e a gente não conhecer quais são os recursos que a gente tem, se eles estão em Ji-Paraná, eles têm uma distância a percorrer, eles têm um tratamento proposto a aceitar, e se por acaso eles tiverem, a gente expandir esse estudo e for para outras aldeias mais distantes, qual é a melhor maneira de a gente atender aquela população, respeitada a sua crença, a sua cultura e qualquer outra decisão que eles venham a tomar, a gente poder mostrar isso de uma maneira clara, científica e bem fundamentada. Então, as sociedades, nesse sentido, mostraram alta sensibilidade com a situação, porque a gente vê que mesmo as pessoas que estão nos grandes centros, com todos os recursos que a gente tem, diagnósticos, terapêuticos, prognósticos, educativos, ainda a gente encontra muita dificuldade de acesso, de conhecimento da doença, das doenças reumáticas. Então, a sensibilidade da sociedade foi uma coisa marcante das duas sociedades, né, da brasileira de reumatologia e da regional aqui de Rondônia, de identificar isso como uma prioridade. Se nós temos esse contexto urbano, então vamos dar uma olhada para o contexto das aldeias indígenas, dos povos indígenas,
para ver em que situação eles estão. Se a gente identificar alguma coisa, como que a gente pode prover alguma coisa para minimizar isso e evitar que evolua. Ou, no caso que não se encontre, a gente vê, e aí é uma conclusão. A gente, obviamente, tem recursos que provavelmente outras doenças podem surgir lá. O projeto inicialmente é para identificar doenças reumáticas, mas se a gente identificar algum outro agravo à saúde, a gente pode levantar isso e trazer, desculpe, para as autoridades, né, para as instituições que têm apoiado também a FUNAI e a FUNASA, né, que estão apoiando, a gente chegar e expor dessa maneira, com uma perspectiva profissional de especialistas que não só são reumatologistas, mas são também clínicos, acima de tudo, né, que têm capacidade de identificar outros problemas. E a partir disso a gente vê, olha, felizmente nessa população a gente não achou nada, muito bom, ótimo, mas a gente achou algumas doenças que potencialmente podem ser também atendidas, tratadas ou preveníveis, né? E dessa forma eu chamo novamente o nosso breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Retomando então, eu quero apenas salientar a presença do Dr. List Jone aqui no nosso estúdio, né, que não só participa de tudo, como também intervém no nosso roteiro para que a gente possa esclarecer ainda melhor o que é o nosso foco principal, que é esse trabalho magnífico que está sendo feito a partir de hoje no nosso estado. Professor Dr. Sérgio Kowalski, o senhor tem 15 minutos
para falar sobre as suas considerações sobre o projeto, sobre o que o senhor sentiu na reunião, de uma maneira muito livre e espontânea, porque o senhor já mostrou didática mais do que suficiente para isso. Por favor, obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. O que eu acho que a gente poderia retomar é falar da reumatologia, das doenças reumatológicas, das doenças reumáticas. Quando uma pessoa deveria procurar um atendimento médico ou um reumatologista? Isso naturalmente depende do contexto, de onde ela se encontra, da disponibilidade, do acesso ao serviço de saúde. Então, a pessoa que apresente dor nas articulações, que dure mais do que 5 dias, uma semana, se ele tiver, além da dor, um aumento de volume, um inchaço na articulação, essa pessoa deve procurar o serviço de saúde. O que for o mais fácil para ela, ou que simplesmente talvez seja o único que ela tenha acesso, ela deve procurar. Porque isso pode ser uma doença inicial e transitória, como a gente tem alguns outros tipos de doenças reumáticas. A pessoa tem uma infecção, tem um quadro viral algumas vezes e apresenta uma reação, chega até inchar, junta, ter alguma dor, alguma coisa. E isso pode passar e o organismo naturalmente resolve, ou ela pode se estender um pouquinho mais. Então, nessas situações que a gente não nota e melhora, eventualmente se tem uma dor, dura um dia, no dia seguinte está bem, naturalmente a gente não precisa fazer mais nada. Mas começou a doer, além daquelas juntas que já estavam outras articulações, é muito importante procurar um serviço de saúde. Se tiver aumento de volume, se inchar a articulação, é um outro sinal importante, deve procurar. E em outras situações também, além disso tudo, se a gente tem o que a gente chama de sinais sistêmicos, né, que a pessoa perde o apetite ou diminui o apetite, tem febre, em algumas situações deixa e por atribulações da vida diária, acaba não procurando um médico, começa a emagrecer, começa a ter alguns sinais que a gente chama de alerta, essa pessoa deve procurar um profissional de saúde, um serviço de saúde. A partir disso, o que a gente tem, o que a reumatologia tem feito, além de ter toda a tecnologia com exames tanto de sangue quanto de imagens, ultrassom, ressonância magnética, que são evoluções de meios diagnósticos que até algum tempo atrás a gente não tinha, a gente tinha só o raio-x, a tomografia. A ressonância magnética, hoje em dia, ela consegue detectar as doenças de um modo mais precoce. Agora, é óbvio que a gente sabe que uma ressonância magnética custa caro e que nem todo mundo tem acesso. Então, a partir disso, a preocupação da comunidade científica internacional e dos pesquisadores da reumatologia desenvolveram alguns questionários que, indiretamente, a gente consegue fazer uma seleção e ver quais são aqueles pacientes que precisam procurar um serviço de uma maneira mais rápida e alguns que você pode, talvez, adiar. Então, ao mesmo passo que a gente tem essa analogia com doenças do coração, por exemplo, a pessoa vê, eu sou sedentário, meu pai morreu de uma doença cardíaca, eu fumo e sou diabético, tenho engordado e meu colesterol está em níveis inaceitáveis. E eu faço isso, eu entro ou no computador, eu entro num telefone celular, ou eu pego uma cartela que alguém está me distribuindo numa campanha, eu vejo que eu tenho um risco alto de desenvolver uma doença, eu vou procurar um médico para tentar resolver o que for passível de solução. Na reumatologia é a mesma coisa, então as pessoas preocupadas com isso, e não só sabendo que dispõe desses meios diagnósticos, a gente tem diversos questionários que, com básicas e simples perguntas, a gente pode saber se aquela doença é inflamatória ou não é, se aquela doença provavelmente mereça um tratamento mais imediato ou não. Então, a gente, depois disso, a comunidade científica desenvolveu algumas coisas que eu acho que é se a gente pudesse falar assim, uma tecnologia talvez tão brilhante quanto um exame de ressonância magnética. A própria detecção de osteoporose, que algum tempo atrás, ainda em algumas situações, a gente obviamente, naturalmente precisa de uma densitometria óssea, mas vamos supor que a gente está numa comunidade ou num meio que não se disponha disso, por algumas perguntas, questionários e perfis que a gente trace dessa pessoa, a gente sabe quais aqueles que merecem ser encaminhados ou que necessitam de alguma outra coisa mais imediata. Ao passo que, além disso, outros pontos que a gente precisa fazer e considerar
é acesso. Porque o que eu falo também, não adianta a gente conhecer melhor a doença, a gente ter as drogas disponíveis, a gente fazer o diagnóstico precocemente e a pessoa chega e vai, para ter o acesso à medicação ou a algum exame, ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a gente tem trabalhado bastante nisso, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem trabalhado nisso, a regional tem apoiado, a Universidade do Paraná, ela dispõe e usa o que a gente chama de telesaúde. Então, não só a gente teleregula essas filas de espera, quanto a gente também troca informações com o profissional do outro lado, que muitas vezes não tem experiência, quanto a gente também teleeduca. Então, a gente tem sessões que a gente se permite discutir e qualificar os profissionais que muitas vezes não têm aquela qualificação que necessariamente deveriam ter para atender aqueles pacientes. Voltando àquela sua pergunta, se eles não são os reumatologistas, mas eles vão ter capacidade de tratar tão bem quanto um reumatologista. Muito bem. Toda conversa boa, não que o nosso programa tenha o tempo curto, é que ela se torna realmente muito agradável e muito atrativa. Né? Dr. List lá todo de olho e, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa edição especial do TV Saúde. Dessa forma, eu reitero sinceros agradecimentos ao senhor como nosso entrevistado, o professor Dr. Sérgio Cândido Kowalski, e ao Dr. List Jone, né, nosso médico amigo que eu tive a oportunidade de conhecer, grande reumatologista e que, como anfitrião, também se encontra à disposição do nosso público na Center Clínica e atende pelos telefones 3423-7987 e 981 40 42 46. E tem mais um, 99960 1045. E assim sendo, doutor, em nome de Jesus a gente encerra essa edição.